Só um momentinho, né? Crianças, vamos lá? Só um pouquinho. Então, vamos começar a nossa avaliação. Para variar, chegando o coleguinha, né? Mas, vamos lá. Deixa eu só esperar o colega entrar. Então, todos fizeram uma pauta. Coloquem o nome na prova. Por favor, não esqueça, a primeira coisa que se deve fazer quando pegar a prova, tá? Antes de começar a prova, coloca o nome, coloca a turma. Não ficais ansiosos. Nome no primeiro. Deu uma travada. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Então, ó, quem está chegando é para fazer a pauta no caderno de ciências, a pauta é de avaliação mensal. Depois que fizer a pauta, pegar a prova, colocar nome e turma. Não esquecer, tá bom? Por favor. Vou começar a leitura da prova. Presta bastante atenção. Faça com... Bruna, deixa eu ler a prova. Eu não peguei a prova. Você não pegou ainda? Ah, você está fazendo aquela pauta. Leiam com atenção. Não façam, sabe, de qualquer maneira, correndo. Não é uma corrida para ver quem termina primeiro. Tá? Vamos lá. Segundo a ilustração, os aquíferos constituem reservas de água armazenadas no subsolo, encontradas em várias regiões do planeta, inclusive no Brasil. Quem está chegando é necessário fazer a pauta no caderno de ciências e só depois começar a prova. Aí aqui tem uma imagem, tá? Representando o que seria esse aquífero, essas reservas de águas subterrâneas, né, no subsolo. No Brasil, os dois principais aquíferos são, então, nós estudamos lá na apostila, você vai marcar, é apenas uma opção. No exercício 2, a água é um bem da natureza indispensável para a vida na Terra, cobrindo grande parte da superfície terrestre. De acordo com o que estudamos, como está distribuída a água no planeta? Então, como que está distribuída essa água no planeta? Lembram lá? Doce, salgada, eu quero saber como que está essa distribuição. 3. Leia as frases e assinale V para verdadeiro e F para falso. Olha, na prova do primeiro bimestre, teve pessoas que no verdadeiro ou falso marcam X. Aconteceu isso, perdeu um ponto. Então, assim, presta atenção no enunciado da questão, não vai no automático, que tudo é marcar X, tá? Teve gente que marcou X mesmo eu avisando, mas eu vou avisar novamente. Presta atenção para não perder uma questão. Então, ali é só ler as alternativas e dizer se é verdadeiro ou falso. 4. Relacione corretamente os 3 tipos de água presente no planeta Terra, de acordo com a quantidade de sais encontrada em sua composição. A, para água doce, B, para água salgada e C, para água salobra. Você vai relacionar com as alternativas do outro lado. 5. Os manguezais são conhecidos como berçários naturais.
pois muitos animais se reproduzem e seus filhotes se desenvolvem nesse ambiente rico em nutrientes. A água encontrada nos manguezais é a mistura da água do mar com a água dos rios. Por isso ela é chamada de fácil, né? Quase de graça, ponto. 6. A água é essencial para a vida de todos os seres vivos. Porém, alguns deles precisam estar dentro dela para sobreviver. Como se denomina os organismos que só sobrevivem dentro da água? Como que chama esses organismos? 7. Assinale a única alternativa incorreta. Presta atenção. Na 7 é para assinalar a única. Então, das alternativas que estão aqui, tem uma incorreta. Então, você vai assinalar a incorreta, tá? Cuidado aí na hora de fazer, não fiquem desatentos, tá? 8. É para marcar a incorreta, só isso, nada mais. 8. Leia o texto abaixo e depois responda a questão. Plantações afogadas é o título do texto. Você vai ler esse texto e depois você vai marcar a alternativa de acordo com o texto. Qual setor da economia utiliza a maior parte da água consumida no mundo? Aí tem alguns setores aqui. Você vai ler o texto e vai dizer qual, tá? Qual setor utiliza, qual setor usa, gasta a maior quantidade de água. E na 9 é só para completar as alternativas. De acordo com o que você estudou, complete as lacunas das frases com as palavras em destaque. Corpo humano, geleiras, água doce e água salgada. Só ler e completar. Tá bem fácil a prova, é tudo que nós estudamos, só que precisa de atenção, porque eu percebo que tem aluno, quando eu recolho a prova, que errou simplesmente pelo fato de não ficar atento, sabe? Achar que tá tão facinho ao ponto de não prestar atenção. Aí erra por bobeira. Boa prova. Eu sei quando eu não respondo da prova. Sim, tá fácil. O aluno que prestou atenção nas aulas faz essa prova com facilidade. Porém, tem atenção. E muitas vezes a gente termina caindo naquilo que é fácil. Né? Porque a gente fica tranquilo, relaxa. Gente, cuidado nessa de verdadeiro ou falso. Não me marque em X. O professor falou assim, não é e na frente não mais forte. Não, e ainda tá tirando. Nós vamos comparar. Oi? A minha versão tá favorece. Pode, Lourenço, pode. Boa prova. Guilherme, você vai marcar lanche? Guilherme fazer a pauta primeiro e depois vem buscar a sua prova, tá? O que você quer, Guilherme? Salgado? Vou levar o lanche e já volto, tá bom? Guilherme, quando você fizer, você pode pegar sua prova aqui na minha mesa, tá? Todos colocaram a outra geladeira? Sim? Tem alguém que esqueceu? Mais alguém? Não?
Silêncio. Voltem para a prova. Silêncio. Júlia, tá tudo bem, Júlia? Tá conseguindo fazer? Tá bom. Não, esquece artes, meu bem. Esquece artes. Foca na prova. Depois você volta. Fica tranquila, tem tempo. As perguntas estão tão claras, Giovana. Giovana, não tá? As perguntas estão bem simples, bem objetiva. Termina as que você sabe, depois você volta. Terminei, pronto. Ok. Confere, vê se está tudo certo, se colocou o nome, turma, se não esqueceu de marcar nada. Dá uma revisada na prova. Tá. Bom? Ok, meu bem, dá uma revisada na prova. Não, eu quero como se chama esses organismos que eles só sobrevivem dentro da água. Ele tem um nome, não tem? Eu quero só, não tem nada a ver com um nome específico, é o nome de todos, é o único nome para todos os organismos ali que sobrevivem só dentro da água, eles não têm um nome? Então, ali nós estamos falando de todos, peixes, baleia, tubarão, todos aqueles que sobrevivem dentro da água, tem um nome para esse conjunto de seres. Qual que é o nome? Prof, eu também fiquei com dúvida na 6. É o pronome para dar para eles que eles vivem dentro da água? Não é um pronome, é o nome. Os organismos que só sobrevivem dentro da água, eles têm um nome. Aí eu não estou falando de um organismo específico, eu estou falando de como que se chama esse grupo de seres que sobrevivem só dentro da água. Eles têm um nome específico, não tem? Sim. Eu quero um nome, eu quero esse nome. Não é um nome específico, não é fitoplâncton, não é zooplâncton, não é baleia, não é peixe, não é nada disso. É um nome específico, né? Desse grupo de seres que só sobrevivem dentro da água, o próprio nome, né? São seres o quê? Eles têm... eles têm um... Tá, vamos lá, volta para a prova.
Eu não entendi o copo. Você vai relacionar de acordo com a quantidade de sais. Eu falei sobre isso. Hoje eu não posso falar muito. Eu tô tão acostumada a ouvir as professoras falando. Eu vou ensinar na tarde. Eu tô acostumada. Nem ensinar na tarde, mas eu vou tentar ensinar lá no Mas precisa. Terminei minha prova, prof. Ok. Aí, Mariana, você vai relacionar de acordo com a questão da água, da quantidade de sais dissolvidos. E nós falamos bastante sobre isso, né? Ali sobre os tipos de água, o que era cada água, a questão dos sais dissolvidos nessa água, se é mais, se é menos, se é mais ou menos. Não tem como eu falar muita coisa hoje, não. Tá facinho. Entendeu? Você vai relacionar, porque tem a questão da quantidade de sal. Um mais, outro menos, outro intermediário. A água que está usar é tal coisa. Deixa eu... Tá, eu vou ler, só ler. Não, só vou ler, gente, porque tá bem óbvio. E na hora da leitura, eu especifiquei. Mas vamos lá. Vou ler. Ó, o máximo que a prova vai fazer é ler, tá? A2, lê a alternativa. A água é um bem... A2, né? A água é um bem da natureza indispensável para a vida na Terra, cobrindo grande parte da superfície terrestre. De acordo com o que estudamos, como está distribuída a água no planeta. Eu ainda falei na hora da leitura, em relação à água salgada e doce, como está distribuída essa água. Só isso. Gente, eu já estou falando da água do planeta. Como está distribuída? Nós falamos quantas vezes dessa distribuição de água? Quem tem mais, quem tem menos, a porcentagem de uma, a porcentagem de outra. É isso que eu quero que coloque aí. Como está distribuída essa água no planeta? São dois ali tipos de águas principais, e tem as porcentagens relacionadas a cada água. É só isso. Terminou? Tá, daqui a pouquinho eu retorno. Pode. Quem terminou, aguarda um pouquinho. Ainda tem colega realizando a prova. Oi? Ó.
Oi. Tá, terminou, aguarda um pouquinho. Todos terminando, aí nós iremos trabalhar um pouquinho da apostila de ciências. Sem conversa que você está com prova. Pode. Ok. Ok. Pode. Oi. Eu terminei. Eu vou revisar a prova. Ok, meu bem. Ok.
Licença, Maria. Oi. Vai chegar mais ainda? Eu acho que não. Não, tá bom. Eu acho que já tá. Chega hoje, sem conversa. Gente, sem conversa. Na aula de artes, vocês conversam. Vamos lá. Terminou, Júlia? Terminou? Tá, foca na prova. Gente, sem conversa. Turma em online. Tem alguém que ainda está fazendo prova? Dos online? Ou todos terminaram? O pessoal online, quem ainda não terminou a prova? Todos terminaram? Ok.
Júlia, foca na sua prova, Júlia. Lorenzo, para de mexer nesses jornais. Aqui da sala, é só a Júlia. Tem mais alguém que não terminou a prova? Vai terminar, eu vou deixar. Tá. Ó, dos online, todos conferiram, tá tudo certinho, não esqueceram de nada. Aí guarda a prova lá no saquinho junto com as outras. Já já nós vamos para a apostila, tá bom? Esperando os colegas da sala que terminarem. Professora, Oi. eu já Diga. terminei a prova. Ok. Terminou a prova, confere, se estiver tudo certinho, pode guardar no saquinho. Quando todos terminarem aqui da sala, nós iremos para a apostila. Diga, preciso ter escrito da prova. Coloca na prova, vamos lá. Vamos ter que ficar atento. Você estudou, prova. Não é só prova de novo, senão só nota assim. Ó, eu não ia fazer isso, não vou? Não. Não foi isso que eu perguntei. Tá? Eu falei que sobre água doce, salgada, como ela está distribuída em porcentagem, não é isso. Não é isso. A água do manguezal, como é chamada, não é isso. Isso é aqui. Isso não é aqui. Tá? Aqui está errado. Tá? Senão só nota esse número. Preste atenção. Entendeu aí? Ela não esquece artes e foca na prova. Eu vou preocupada com atividade de arte, bomba na prova de ciências.
tô achando que eu vou tirar ou 8 ou 9. Terminando, traz aqui para mim, quem tá com a prova ainda, tá bom? Turminha, só um momentinho. Amor? Eu vou ter que sábado e domingo. Aí, eu ganhei um tempo maior de minha mão. Agora sim. Eu ganhei uma medalha maior que minha mão. É, ó. Gente, sem conversa, que ainda tem colega com prova.
Olha lá, sem conversa, vamos respeitar os colegas que ainda estão com prova, para que eles consigam terminar. Sim, continua conversando, meninas. Conseguiu? Mas qual que é a porcentagem? Você tem que colocar a porcentagem. Você colocou, tá? SS. Qual que é a porcentagem dessa? Qual que é a porcentagem dessa? Uhum. Crianças, peguem a apostila, abram lá em Ciências, na página 24 e 25. Vamos fazer a correção dessas páginas. Aqui na sala também. É só colocar a porcentagem, tá, Júlia? Era só colocar a porcentagem de uma e de outra. Quanto de água salgada e quanto de água doce, só isso. A resposta está na prova, de muitas. Né? E eu vou para um baralho. Na história, tinha uma que estava sendo concluída. Eu já sabia, quando eu terminei esse preparo, a resposta estava lá. Ana, estuda Ana para essas provas, hein? Gente, olha, a prova, assim, tá fácil, mas é que nem eu falo para vocês, tem que ter a famosa atenção, né? Estudar, prestar atenção na aula. Eu tô vendo aqui, ó, vocês desde a hora que chegaram, né, preocupada aí com a atividade de artes, o que adianta, né? Aí bomba na prova. Uma prova fácil. Turminha, vamos lá. Apostila de Ciências, página 24 e 25. Já que deu tempo, né? Terminar a prova com tempo, vamos trabalhar um pouquinho da apostila. Ó, vamos lá. Agora acabou a conversa. Por gentileza, não disputem comigo para conversar, porque senão a Pro tem que falar gritando, tá? Crianças, vamos lá? Abriram? Todos abriram a apostila? Então, vamos lá.
Havia ficado de tarefa, né? Nós não conseguimos fazer em aula e a Pro deixou de tarefa. Então, vamos fazer juntos agora aqui, corrigir, né? Quem fez? Página 24. Tá. Página, foi. Do integral. Página 24, no exercício 1, diz assim: complete as frases a seguir com as palavras em destaque. Tem lá, solidifica, evapora e condensa. A roupa colocada no varal seca porque a água, o quê? Evapora. Isso. A água evapora. A água evapora, né? Com calor ali, ela vai evaporando no ambiente. B. Após o banho, o vapor de água adere às superfícies frias, como o vidro e condensa, né? Só um momentinho, eu já continuo. Vamos lá. C. A água colocada no congelador se Solidifica. solidifica. Fica sólida, né? Eu nem li esse quadrinho aqui. Solidifica. Não, mas aí nós estamos falando, né? Não é congela. Então, condensa quando a água ela passa, né? Do estado gasoso para o líquido, né? Por isso, ali no banho, ali que a gente chama banho vidro, né? O banheiro, os espelhos vão ficando todos embaçados e começa a escorrer, né? Minha irmã toma banho tão quente, mas tão quente que as paredes ficam suadas. E sai fumaça. 2. Ontem estava tão frio que as paredes ficaram molhadas. 2. Vamos lá. Minha mãe só não deixou fazer desenho no vidro. Ô, Giovana. Vamos lá. Leia a notícia e responda as questões a seguir. Evidências da presença de água líquida em Marte são descobertas por pesquisadores com uso de radar. Pesquisadores italianos anunciaram que há indícios de presença de água líquida em Marte. Segundo dados coletados por um radar da Agência Espacial Europeia, ESA, há um reservatório de água líquida repousando abaixo de camadas de gelo e poeira na região polar sul do planeta vermelho. Página 25, no exercício A. Na vida, como a conhecemos, depende da existência de água líquida. Qual é a relação das evidências identificadas em Marte e relatadas na notícia com a possível presença de seres vivos nesse planeta? Pesquisadores italianos anunciam que há indícios de presença de água líquida. Pode ver, me dá lá. Ok. Minha mãe nem queria mencionar, porque minha mãe morre. Ok. Correto o que vocês colocaram. Para quem não respondeu, pode colocar assim. Não, eu coloquei a presença
Isso. A presença, né, de água líquida, né, porque a água, ela pode estar ali por gelo, né? Então, a presença de água... A presença de água líquida indica que podem existir organismos vivos em Marte, tá? Eu tava fazendo essa tarefa do lado da minha mãe. Aí eu li mais rápido. Minha mãe Eu vou trocar de lugar. Se não parar de conversar. Oi. É. Por quê? Coloca a cadeira dele ali na frente. Então, tá bom, gente. Cada coisa no seu respectivo dia, né? Se chegar a acontecer, a gente vê o que faz. Então, a presença de água líquida em Marte indica que pode existir organismos vivos. Por quê? Quando nós estamos falando em relação à importância da água, nós vimos que a água, ela é, né, fundamental para a vida, né? Para a vida dos seres em geral, seja humano, seja das plantas, seja dos animais. Então, a água, ela é fundamental para a existência da vida. Sem a água, né, é impossível existir vida. Só um momentinho que a Pro já continua. Vai, Bruno. Ok, aqui posso apagar ou tem alguém que está fazendo aqui? Turminha online. Você respondeu, Ana Beatriz? Pode apagar, prof. O meu eu coloquei pesquisadores Aleluia. Ah, então, mas é justamente a pergunta era... qual que é a relação dessa presença de água líquida com os seres vivos? Quer dizer o quê? Se pode existir água líquida em Marte, talvez também possa existir seres vivos, organismos vivos, porque a água, né, ela é essencial para a vida. Então, se no planeta existe água líquida, tem a possibilidade também de existir vida, de existir organismos vivos nesse planeta. Basicamente é isso. Vamos lá para a 3. A 3 não, a B, né? Número B. A B. Vamos lá, não falei número B. Você que está colocando palavras. Ah, você clicou, você. Vamos lá. Já tô lá. Na notícia, são mencionados 2 estados físicos da água. Quais são eles? Líquida e sólida. Sólido e líquido. Líquida e sólida. Isso, líquida, né? Porque fala lá água, né? Líquida. E sólida, que seria o gelo, né? Eu coloquei líquida e sólida. Líquida e sólida, correto. Líquida e sólida. Ana 3. Em seu ciclo na natureza, a água passa por várias mudanças de estados e também de um local para outro. Sobre esse assunto, relacione as 2 colunas.
1 para evaporação, 2 para condensação, 3 para precipitação, 4 para infiltração, 5 solidificação, 6 absorção pelas plantas. A primeira frase. A água das nuvens também pode chegar ao solo na forma de neve ou granizo, que são formados por água no estado sólido. Qual que é? Sim. A primeira frase, qual o número? Online. Vocês já falaram, gente. Turminha online, qual que é? Sim. Isso. Sim. Ok. Vamos para a segunda frase. A água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. 3. Qual que é o número? 3. Precipitação. Precipitação é queda, né? Isso. 10 não? 3. Precipitação. Precipitação é queda. Para mim que era 2, prof. Não. Não. É 2. Eu tinha botado 2. Não. 2 é 3, gente. Eu olhei aqui a frase ao contrário. Não, tá certo. A água que estava acumulada nas nuvens cai na forma de chuva. Precipitar, gente, cair. Precipitação é cair, tá? Condensação é ali a água e vapor se transformando em líquida, não é? A água que evaporou passa por o estado líquido pela nuvem. Então, quando nós falamos da chuva, nós estamos falando de precipitação. 3, tá? Quando nós estamos falando de condensação, lembra lá do chuveiro? Nós estamos falando daquele vapor que ele começa a ser líquido, tanto que ele começa a escorrer, né? Então, é o estado gasoso para o líquido, quando é condensação. Quando é chuva, é queda, precipitação. Oi. Falando desse negócio do chuveiro, assim, a gás, né, da evaporação, só que no chuveiro, ele sai uma água gelada. Vamos lá. Então, 5, 3. Então, vamos lá, não confunda. Condensação é do estado gasoso para o líquido. Chuva é precipitação, né? Com o calor do sol e a ação do vento, a água presente em rios, lagos, mares e na superfície do solo passa do estado líquido para o gasoso, indo para a atmosfera. Qual que é? Evapora, né? A água evapora. Isso. Continuando. A água presente no solo é absorvida pelas raízes das plantas, garantindo próxima. 6. 6. Isso, 6. A água que evaporou passa para o estado líquido, formando as nuvens. 2, condensação. Agora sim é condensação. Eu ia falar condensado. Agora sim é condensação, porque, ó, isso. A água que evaporou, né? Aquele vapor ali, aquela água que evaporou, ela vai passar para o estado líquido. E a última é 4. A água da chuva é absorvida pelo solo e pode formar aquíferos, que é a infiltração, né? A água que filtra na terra. Então, é 4. Isso. No exercício 4, entre os processos citados na atividade anterior, escreva os números que correspondem à mudança de estados físicos da água. 1, 2 e 5. 4, 2, 3 e 5. Pra ver se 1, 2, 3 2 e... e número 5. Ó, Isso, ó. eu não 2, Porque depois a água evapora, passou para o estado líquido, formando as nuvens. Aí depois forma isso. ela cai de forma de chuva. 1, 2, 3, 5. Ela tremeu e a minha mãe não, porque eu não estava entendendo o que fez dela.
Tudo bem, errar faz parte. Vamos lá. Eu errei. Então, nós terminamos aqui, né? Essa havia ficado de tarefa. Quem não fez, fez agora. Crianças. Coloquem data na página 26 e 27. Hoje é dia Hoje é dia 25, né? Coloquem a data. 25 do 5. 25 das 5. Quando a gente tiver 15 anos, a gente vai poder trabalhar. Ô, meninas, por favor. Crianças, vamos lá para a próxima página? Vegetação e a qualidade da água. Bom, nós falamos de água, só que essa água, nós vimos também, né, que a água precisa ser potável. O que seria uma água potável? Uma água livre de poluentes, né, livre de micro-organismos que podem causar doenças. Quando nós falamos das plantas, as plantas também, né, tem essa questão da qualidade da água, tá? Vegetação e a qualidade da água. Coloquem data nas páginas 26 e 27. As plantas absorvem a água pelas raízes. E utilizam no processo, quando nós falamos da questão da seca, né? Que tinha uma imagem com solo bem seco, nós falamos da questão da importância da água para as plantas. É que a água, ela transporta os nutrientes ali pela planta, justamente para que essa planta, ela possa ter ali, né, as folhas, as flores, os frutos, né, ela precisa da água, desses nutrientes que é transportado pela água, assim como o nosso corpo também, tá? Quando nós estamos falando ali da questão também da água. Então, as plantas absorvem a água pelas raízes e a utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos. Grifem lá do comecinho da frase até frutos. Lá do comecinho, né, do parágrafo, as plantas absorvem água pelas raízes e a utilizam no processo de fotossíntese e no transporte de substâncias entre as folhas, o caule, as flores e os frutos. Ok? Grifaram? Turminha, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão muito pequenos. Estão me ouvindo? Turminha, vocês estão me ouvindo? Agora é porque as câmeras estão fechadas. Tá, é porque as câmeras estão fechadas, aí eu não, né, consigo saber se vocês estão aí ou não. E eu não sei se está fechada, porque vocês fecharam, agora estão abrindo. Mas, ó, estava todo mundo com a câmera fechada. Quando nós falamos ali da fotossíntese, né, e das plantas, o que é a fotossíntese? Ela é um processo pelo qual ocorre a conversão da energia solar e energia química, né? Então, a fotossíntese, ela é a principal responsável pela entrada de energia na biosfera, tá? E ela é realizada por organismos como, por exemplo, as plantas, as algas, tá? Grifaram até frutos? Vamos continuar aqui. Assim como os animais, as plantas liberam parte dessa água para o ambiente por meio da transpiração.
Nesse processo, a água sai sob a forma de vapor, que é o estado gasoso, pelas folhas, né? Aí aqui tem uma planta, tem o sol, mostra as raízes dessa planta e as setinhas que estão mostrando esse processo. As setinhas estão da raiz subindo ali pelo caule, né, da planta. A água é liberada pelas folhas para o ambiente. Então, ela começa assim, ó, esquema de circulação da água nas plantas. A água é absorvida pelas raízes. Normalmente, quando nós vamos molhar as plantas, nós molhamos ali a raiz, né? Porque justamente a água ela é absorvida não é pelas folhas, você pode até molhar as folhas, só que você está dando um banho nas folhas, né? Porque a água ela é absorvida ali pela raiz da planta, né? Que vai conduzir esses nutrientes para as folhas, para as flores e por tudo mais. Mas é porque tá com falta de água na raiz quando a folha tá feinha, murchinha. Não é porque você tem que molhar a folha, é porque você não molhou a planta, a raiz, entendeu? Aí tá seca a terra, a bichinha tá morrendo de sede, né? Coitadinha, tá morrendo de sede ali. Então, a água é absorvida pelas raízes. A água passa pelo interior da planta e participa da fotossíntese e do transporte de substâncias. A água é liberada pelas folhas para o ambiente. Por isso, quando normalmente onde tem árvores, plantas, o ar, né, quando está ali molhadinho, ele é até mais gostoso. Você sabia? A água liberada pelas plantas na transpiração contribui para manter a umidade do ar, que é o vapor de água existente no ar que respiramos. A manutenção da umidade do ar em níveis adequados contribui para a formação de chuvas. Além disso, é importante para a saúde do corpo humano, principalmente do sistema respiratório. Existem épocas do ano que a umidade do ar ela está muito baixa. E nós sentimos muito isso, porque é aquele ar seco. Já sentiram isso? Aquele ar que você respira e parece que ele está queimando as suas vias respiratórias. Né? Isso. Aí você fica ali molhando, né? Tentando molhar ali as vias, né? Respiratórias. Então, justamente devido a esse ar, né? Essa baixa umidade de ar. E quando você tem plantas ali ao redor, essas plantas, justamente por fazer esse processo ali, né? De transpiração, ela contribui também para essa questão da umidade do ar. Por isso que é importante a preservação das matas, né? Pensa se o mundo não pensar em cuidar das matas ciliares, tanto para os rios, né? Para que o rio não seja assoreado, por tudo que vem junto com a chuva vai matando o rio, e também para a questão do ar, né? Já pensou como seria o mundo sem árvores, sem plantas? Assim como não é possível sobreviver sem a água, também não seria possível sobreviver sem essas plantas, né? Porque elas têm um processo importante, elas fazem parte, né? De uma parte importante para a vida dos seres ali. Oi. Na minha casa, o que não falta é planta. Eu vi secada por pouco, tem dentro da casa, tem fora da casa, tem lá na calçada de fora da casa. Planta é muito bom. Que legal. Muito bom. Voltando, posso... É uma delícia. Gente, tá bom. Ó, voltou, senão a gente vai discutir o ambiente ali, tá bom? Ótimo. Planta é tudo de bom. Além de as plantas serem essenciais para a manutenção do ciclo da água, as matas e florestas que ficam nas margens de rios, lagos e outros corpos de água, chamadas de matas ciliares, contribuem para a manutenção da qualidade e da quantidade de água nos rios. Aqui está mostrando a foto de um rio com uma mata ciliar preservada. Olha como que está ali, ó.
O rio, ele está ali com as suas, né? Quando nós olhamos ali nas laterais, né? Em volta ali do rio, está tomado por árvores. E isso contribui para quê? Para que a chuva, para que quando vem aquela chuva, não seja levado os sedimentos, a areia, as folhas, tudo para dentro do rio. Porque isso vai matar esse rio com o passar do tempo. Porque, como nós dizemos, né, popularmente, é como se estivesse ali entupindo o rio, né? Vai caindo coisas dentro e ele vai perdendo profundidade, ele vai perdendo profundidade. Existem rios que antes eles eram navegáveis por barcos. Hoje já não é mais possível, porque ele perdeu profundidade, né? Sinal que esse rio, se não tiver nenhuma ação do homem, já que foi o homem que fez o estrago, e reverter esse problema é bem complicado, né? Isso, de coisas que vai para dentro do rio. E chega um momento que simplesmente esse rio morre. Ele fica totalmente assoreado. Então, pode. Então, as plantas, elas são importantes, né? Elas são essenciais, elas são fundamentais para essa questão do ciclo da água, e elas também são importantíssimas para preservar ali os rios, né? Esses corpos de água, que são chamados de matas ciliares. Página 27. Na página 27, né? Por que as plantas são importantes para a qualidade do solo e da água? Bom, elas têm uma função, tá? Então, vamos lá. A copa das árvores acumula água da chuva e parte dessa água evapora. Isso contribui para que os rios não transbordem em caso de chuvas fortes. A água retida nas copas, que não evapora, pinga das folhas ou escorre pelo tronco das árvores, chegando ao solo com mais suavidade do que se a água da chuva caísse diretamente sobre ele. Pensa, uma chuva muito forte, né? Muito forte. Se não há mata, se não há árvores, ela vai cair com força no solo. Se tem as árvores, ela vai ficar ali na copa das árvores, né? E ela vai escorrendo lentamente. Então, o rio não vai receber uma quantidade de água muito grande em pouco tempo, né? Porque essa água, ela vai caindo lentamente, porque tem as copas das árvores que vão ali auxiliar nesse processo. Se não existir as matas ciliares, o que que acontece? Essa água, ela vai cair com muita força no solo e vai levar mais coisas para dentro do rio. Por quê? Não vai ter as raízes das árvores que ajudam ali também, como se eles fossem uma contenção, né? Porque eles seguram um pouco também dessa areia, dessa terra. Continuando. O solo das florestas é coberto por folhas, galhos e outros restos vegetais. Isso o protege e evita que se formem enxurradas. Em um solo sem proteção, a força da água remove os nutrientes e carrega o solo para longe. Um processo chamado de erosão. Já falamos sobre erosão, né? Se o solo for levado para dentro de rios ou lagos, ocorre um fenômeno chamado de assoreamento. O assoreamento é essa terra, esses sedimentos que vão ser levados para dentro do rio. E esses corpos de água vão ficando cada vez mais rasos pelo acúmulo de terra. As raízes das plantas também ajudam a evitar a erosão, que formam uma rede que segura o solo. Então, ó, as matas, como elas são importantes, né? A partir do momento que não se preserva as matas, por que que os rios ali vão morrendo? Porque ele perde toda essa defesa, que seriam as copas das árvores para segurar a água, para que ela não caia com tanta força no solo. As raízes, que também contribuem, né? Elas são como redes, que também ajudam para que a areia, os sedimentos
não vão todos para dentro do rio. Como o solo das florestas tem a proteção das raízes das plantas, a água é absorvida em quantidade uniformes. Em um lugar sem vegetação, o solo tende a absorver menos água, pois grande parte dele escorre pela superfície e se acumula nas partes mais baixas do terreno, formando alagamentos. A água que é retida no solo da floresta se infiltra e alcança reservatórios subterrâneos de água ou é levada lentamente em direção aos rios ou outros corpos de água. Se a água fosse levada tudo de uma vez, no momento da chuva, o rio poderia transbordar. Além disso, em épocas de pouca chuva, o rio poderia até secar, porque não haveria reservas subterrâneas suficiente para abastecê-lo. As florestas também ajudam a reter poluentes, dificultando a chegada deles aos corpos de água. Então, aqui me falando da questão das plantas, tá? E a importância dela para a qualidade do solo e da água. Aqui tem uma imagem que vem retratando, né, ó, esse processo. Representação esquemática da importância da mata ciliar para o ciclo da água. Então, aqui ela vem mostrando, né, a copa da árvore, ó, a água da chuva fica retida nas folhas e evapora, né? Aí tem ali aquele processo de transpiração que ajuda também a deixar o ar, né, úmido, né? A precipitação, que é a chuva, a água escorrendo pelo tronco das árvores até o chão, a água escorrendo pelo solo, a água sendo infiltrada ali, formando os aquíferos, né? Formando essa reserva de água subterrânea, e o rio em si, que faz essa questão da evaporação. Deixa eu ver a hora aqui. Vamos ler a página 28, antes de encerrar essa aula. Coloquem data na página 28. Aí nós já vamos sair para o lanche. Na página 28, no conectando.com, diz assim: preservar as florestas e as matas ciliares é um grande desafio, mesmo que se saiba há muito tempo da importância das matas para a conservação das águas e a quantidade de chuvas. Então, mesmo o ser humano, sabendo que tem a árvore, as matas têm a sua importância, devido ao processo de urbanização, de crescimento das cidades, também houve-se a necessidade, né, de tirar ali a vegetação nativa para a construção de casas, estradas. Isso foi também um processo necessário, né? Até porque as pessoas precisam morar, né? E não dá para morar nas árvores, né? Não dá para, infelizmente. Então, também tem essa necessidade. O problema é quando o homem, ele faz isso de maneira não planejada. Olha o que aconteceu aqui, ó. Preservação desde os tempos do Império. Olha que nós ainda estamos falando do Brasil Império, não era nem do Brasil República, tá? Ó, a floresta da Tijuca faz parte da Mata Atlântica, vegetação que cobria todo o litoral brasileiro antes do descobrimento. Com a chegada dos colonizadores, o número de pessoas aumentou muito e várias árvores foram derrubadas para dar espaço a casas e ao cultivo de café. A agricultura, a pecuária, também faz com que seja necessário também ali o desmatamento, porque você precisa plantar, você precisa pasto, né, para os animais. Mas aí surgiu um problema. Essas árvores eram responsáveis por reter a água da chuva, que ia direto para as nascentes dos rios e abastecia as casas. Só um pouquinho, Lorenza, baixa a mão. E abastecia as casas. Daí,
quanto menos árvores, menos água para a população. Aqui, eles foram resolver um problema, né? Derrubaram as árvores para construir casas, plantar café. Só que eles não pensaram que essas árvores, elas tinham uma importância em relação ao abastecimento. O que adianta você ter casa, você ter plantação e você não ter água? Não ia resolver muito, né? Então, ó, daí, quanto menos árvores, menos água para a população. Cada vez mais gente morando no Rio, você pode imaginar o tamanho da confusão. Então, foram derrubando as árvores sem planejamento nenhum, né? O Brasil sendo colonizado, crescendo, pessoas vindo, plantação, em relação ali à pecuária, à agricultura. Então, deixou-se de pensar na questão do abastecimento de água, tá? O imperador Dom Pedro II, lembrando que nós ainda estamos falando lá no Império, tá? O imperador Dom Pedro II ficou muito preocupado com a falta de água. E, para solucionar o problema, ordenou o reflorestamento da região. Então, quando eles viram o problemão que eles estavam causando, o que o Dom Pedro fez? Mandou reflorestar, replantar, né? Vamos plantar árvores, porque como que as pessoas iam sobreviver sem água, tá? Isso foi muito importante para preservar nosso pedacinho de Mata Atlântica, que hoje tem uma área equivalente a 4.000 campos de futebol. Olha o tamanho. Conta Luiz Fernando Lopes, analista ambiental do parque. Desde então, o reflorestamento continua sendo feito pelos profissionais que trabalham no parque. Mas até hoje tem gente que atrapalha a recuperação da floresta. E a prática de soltar balões, por exemplo, tem causado incêndios que aumentam o desmatamento. Nas áreas queimadas, é muito difícil fazer o replantio, o que dificulta a tentativa de preservação, alerta Luiz Fernando. Porque onde tem queimada, o solo ele é prejudicado. Então, para replantar as árvores ali, onde o solo foi afetado por causa do fogo, é difícil. Então, assim, vejam que esse problema ainda era lá no comecinho, né? Só que logo no começo eles já viram o problemão que eles estavam se enfiando, tirando a Mata Atlântica, sem pensar nas consequências. E as consequências vieram muito cedo, né? Porque logo eles começaram a sentir a falta da água. Então, como vida, a água é vida, é porque sem a água, nós, né, não temos como sobreviver. As plantas, nada. E também sem as plantas, porque se vocês viram, as árvores, né, as matas ciliares, as plantas, elas têm uma importante função, né, em relação ao ar, à umidade do ar, em relação ali à preservação da água dos rios, em questão até mesmo ali da água subterrânea. Então, tudo isso é para se pensar. Na próxima aula de ciências, nós vamos discutir mais um pouquinho sobre isso. Só um pouquinho, deixa eu só encerrar aqui, eu já estou. Crianças, vocês estão liberados para o lanche. Oi. Oi, fala, Bárbara. Tchau, prof. Bom lanche. Podem sair, gente, quem quiser sair para o lanche. Tchau. Tchau, prof. Tchau. Oi, Larissa. Tchau, bom lanche. Pode. Bom lanche, crianças. Fala, meu bem. A árvore tem uma coisa importante, que quando o rio passa pelo solo, ela pega as coisas, por exemplo, as impurezas. Isso. Exatamente. As plantas em si, né? Já foram. Tchau, Arthur.
Meu.